Você estava dando uma olhada no seu processo e viu que saiu a sentença. Você, inclusive, ganhou o processo. Você agora é credor da outra parte, você tem dinheiro para receber e você quer saber quando você vai receber. Muito bem, a resposta padrão que a gente sempre dá e que é a resposta padrão de qualquer advogado é depende, tá? O fato de termos uma sentença não quer dizer que você vai receber logo, e eu vou explicar isso para você, vou explicar por quê. Muito bem, vamos partir primeiro da noção de que a sentença é a decisão do juiz que põe fim ao processo no primeiro grau. Significa que contra toda sentença cabe um recurso, tá? Então, por mais que você tenha ganho o processo, existe a possibilidade de a outra parte que perdeu recorrer, né? Se for na justiça comum, vai ser uma apelação, é o nome desse recurso, tá? A apelação. E se for na justiça comum, se for na justiça trabalhista, é recurso ordinário. A gente pega sempre aqui a justiça comum e a trabalhista porque são as mais comuns, né? Então, sim, vai haver um recurso e esse recurso vai ter um resultado que, assim como a decisão de primeiro grau se chama sentença, a de segundo grau se chama acórdão, tá? Quando é que você pode receber, estejamos falando de sentença ou estejamos falando de acórdão, de decisão final? Quando ocorre uma coisa chamada trânsito em julgado. Ou seja, de todas as decisões você vai poder recorrer, né? Ou, aliás, de quase todas as decisões, pelo menos dessa aqui da sentença e pelo menos desse acórdão, você pode recorrer. Não quer dizer que o recurso vai funcionar, que a outra parte vai ganhar, mas a outra parte pode recorrer, né? Então, quando ocorre o trânsito em julgado? Quando já se escoou o prazo para novo recurso, tá? Então, vamos lá. Via de regra, sentença. Quando sai a sentença, quanto tempo a parte tem para recorrer na justiça comum? 15 dias. 15 dias... Por que virou um 10 isso aqui? 15 dias corridos? Não. 15 dias úteis, tá? E aqui na justiça do trabalho, para interpor, para você recorrer com o recurso ordinário, 8 dias. 8 dias corridos? Não, 8 dias úteis também, tá? Esse é o prazo pro recurso, ou seja, se saiu a sentença e já se passaram 15 dias na justiça comum ou 8 dias na justiça do trabalho, então sim, agora você está pronto para cobrar aquele valor que você ganhou no seu processo, tá? Lembrando que esses 15 dias ou esses 8 dias, eles são contados da publicação. O que é publicação? Vai sair, é uma espécie, vamos chamar assim, que é um jornal no qual o seu advogado vai ser avisado de que essa sentença existe. Então não adianta o seu advogado ter visto no processo ou você ter visto no processo. É a partir do dia seguinte que esse resultado sai nesse jornal, que ocorre a publicação, que começa a contar esse prazo, né? E se no meio desse prazo ainda for interposto ou posto um outro recurso chamado embargos de declaração, via de regra, esse prazo vai ser recomeçado, tá? Ou seja, é um pouco complicado, não é assim tão simples, né? Mas vamos supor que não houve o recurso, ou então houve a interposição de recurso, e aí já foi julgado novamente e já temos um acórdão. E não houve agora sim outro recurso, ocorreu o trânsito em julgado. O que vai ocorrer? A parte que perdeu, ela pode muito bem ir lá no processo e depositar o valor nos autos. O que é depositar o valor nos autos? Esse dinheiro vai ser transferido para a conta do juiz, tá? Não é a conta do juiz pessoa física, obviamente, é a conta ali do fórum, do Poder Judiciário. E aí o seu advogado vai lá e vai fazer o pedido de transferência. Via de regra, o que é mais comum
Aqui o advogado vai pedir para esse dinheiro ser transferido para a conta dele ou para a conta do escritório, e aí depois ele vai descontar a parte dele e depositar para você a sua parte, né? Mas, contudo, todavia, não obstante, na grande maioria dos processos, na grande maioria, isso aqui não acontece. Depois do trânsito em julgado, a parte que perdeu não vai fazer nada. Ela vai ficar quietinha para ver se passa bastante tempo e você esquece e perde o direito de receber. É óbvio que isso não tende a acontecer, porque o seu advogado vai estar louco para receber, assim como você, né? Então o que o seu advogado vai ter que fazer? Ele vai ter que propor uma coisa chamada cumprimento de sentença, que é o que a gente chamava antigamente de, um nome que você deve conhecer, execução. Ou seja, ele vai executar aquele crédito que você tem, aquele crédito que você ganhou, mas que ainda não foi pago. Como é que funciona essa execução? O juiz vai intimar novamente ali, através de uma publicação, ele vai intimar o advogado da outra parte e falar: olha, você está devendo, você não pagou o que devia ter pago, então você tem 15 dias, novamente, 15 dias o quê? 15 dias úteis para depositar aqui nos autos o valor que você deve, tá? E o que ocorre se a parte que perdeu não respeitar esse prazo? Vai incidir aqui 10% de multa, né? Então vamos supor, você ganhou 8 mil, uma indenização de 8 mil reais por qualquer motivo, tanto faz se é trabalho, o que é, e passou-se já um certo tempo, desde que o processo começou, e com juros e correção, a gente chegou nos 10 mil reais, tá? Então você tem 10 mil reais para receber. O juiz vai falar: pague em 15 dias úteis, porque se você não pagar em 15 dias, vai ter mais 10% de multa. Ou seja, ao invés de pagar 10 mil, vão ter que pagar 11 mil, né? E mais até do que isso, o juiz ainda vai pôr mais 10% de honorários sucumbenciais, tá? Que é um valor que vai direto para o seu advogado. Então não só vai ter que depositar 11 mil, como vai ter que depositar 12 mil. 11 mil, que é o que ele realmente perdeu ali no processo, e geralmente você vai ter um acordo com o seu advogado, não sei se vai ser de 30%, ou se você já pagou adiantado, vai de cada caso, e mais R$1.000 que vão direto para o bolso do seu advogado. Então, sempre que possível, a pessoa deve depositar esse dinheiro, porque senão sai muito mais caro. Só de não pagar na data, já sai 20% a mais, né? Mas, além desse prazo de 15 dias, quando ele termina, começa mais um prazo de 15 dias, e nesse prazo é possível que o devedor apresente uma impugnação ao cumprimento de sentença, falando: olha, o advogado calculou errado, o advogado está pedindo uma coisa que está errada, ele está cobrando juros a mais, ele está cobrando uma multa que não tinha, etc, etc. E nesse prazo de 15 dias, quando o devedor opõe essa impugnação, o juiz vai julgar, vai falar: não, tá certo o valor, ou se tá errado, vai reajustar o valor e vai dar mais 15 dias para ser pago. Na verdade, quando nessa impugnação o devedor fala que esse valor ele é a mais, o que tem que ocorrer é que ele tem que depositar desde logo o que ele considera devido pelo cálculo dele, né? E aí já pode ser levantado pelo advogado. Mas seja como for, essa impugnação aqui não sendo aceita para o juiz, vai ser paga essa multa, vão ser pagos esses honorários sucumbenciais, e se o devedor não fizer esse pagamento, o seu advogado vai poder pedir a penhora de bens, né? Normalmente essa penhora começa através de um sistema chamado Cisbajude, tá? É um sistema integrado do Poder Judiciário com o Banco Central, que vai fazer uma limpa em todas as contas que aquele devedor tem em bancos para poder fazer o bloqueio do dinheiro, né? Para poder saldar aquele crédito que você tem, aquele débito que o devedor tem. Se isso aqui não der certo, ele vai poder pedir, através do Infojude, cópias do imposto de renda do devedor para saber se ele tem bens. Vai poder pedir, através do Renajude, para bloquear veículos que esse devedor tenha no nome dele, para poder vender esse veículo e ficar com dinheiro, etc, etc. Então veja, se o devedor não paga e a gente é obrigado a chegar nessa fase,
aí infelizmente o processo tende a ser bem mais demorado, tá? Quando consegue bloqueio de conta bancária, é bem mais fácil. Por que é bem mais fácil? Bloqueou, vai para aquela conta lá da justiça que a gente já tinha falado, e aí é só o advogado depois pedir para devolver, para transferir esse dinheiro para a conta do escritório e ele vai repassar para você. Agora, se você começa a ter que pedir Infojude porque não tinha dinheiro na conta do devedor, Renajude, todo esse processo de penhorar carro, penhorar imóvel, isso é bem demorado, tá? Infelizmente é verdade. Não dá para abrir mão porque você já ganhou, você tem que tentar receber, nem que demore às vezes 1, 2, 3, 4 anos para receber, tá? Mas a verdade, infelizmente, é essa, é que é muito relativo, depende muito de muitas situações saber se logo que saiu a sentença você vai receber ou não. A começar a gente tem que saber se vai ter recurso daquela sentença e depois a gente tem que saber se vai haver um pagamento espontâneo ou se você vai ter que penhorar bens do devedor para poder receber. Lógico que quando a gente está falando de grandes empresas, etc., é tudo muito mais rápido, tá? Uma execução contra... Vamos supor que você está processando a Vivo, está processando o Banco Bradesco, são grandes empresas, né? Normalmente, depois que você inicia o cumprimento de sentença, depende muito de vários fatores, mas entre 1 e 4 ou 5 meses você costuma estar com esse dinheiro no bolso, né? Em alguns casos é bem mais rápido, em 30 dias você consegue estar com o dinheiro no bolso, em outros casos é bem mais demorado, leva 5, 6 meses, né? Mas, via de regra, se você está processando uma grande empresa, é no máximo isso, né? Agora, se você está processando uma pessoa física, uma empresa que não tem patrimônio, aí esse processo de execução que você vai ter que percorrer para poder receber o dinheiro, infelizmente, pode durar anos. Em alguns casos, pode ocorrer até de você ganhar, mas não levar, não conseguir receber. E aí, com certeza, o seu advogado vai poder analisar esse caso e te dizer, na prática, no seu caso, se é um caso em que pode ser que você demore para receber, ou se é um caso em que provavelmente você vai receber mais rápido, tá bom? É isso, espero que a gente tenha conseguido tirar essa dúvida aí. Até a próxima.